Eu estou tendo o privilégio de receber mais uma vez aqui no programa SBT Comunidade a presença deste que, para mim, na minha opinião, viu, doutor Márcio Doreleu, é um dos mais importantes defensores públicos do estado de Mato Grosso e que hoje, merecidamente, ocupa o cargo de corregedor geral da Defensoria Pública aqui do estado de Mato Grosso. Doutor Márcio Doreleu, seja bem-vindo comigo aqui. Muito obrigado. É um prazer, Agnello. Uma satisfação muito grande. Eu cumprimento aos nossos telespectadores, aos amigos que nos acompanham. É uma satisfação. Doutor Márcio Doreleu já ocupou também a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos aqui do estado de Mato Grosso e conhece de perto a realidade aqui do nosso estado. E eu já quero exatamente conversar com o senhor, iniciando essa entrevista, perguntando, né, sobre essas ações que a Defensoria Pública vem desenvolvendo, principalmente naquilo que envolve um dos setores mais nervosos hoje do Estado, que são as nossas penitenciárias, doutor Márcio. Perfeito, Agnello. A Defensoria Pública, constitucionalmente, ela tem uma missão de atuar na defesa das pessoas chamadas vulneráveis. Nessa atuação em defesa dos vulneráveis, nós abrangemos também a população carcerária, chamada população prisional. Aquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado, que estão nas nossas unidades penais Brasil afora. No caso de Mato Grosso, nós temos aí a Defensoria Pública atuando em 48 comarcas, cidades, e em todas elas onde tem uma unidade prisional, quer seja CDP, Centro de Detenção Provisória, uma cadeia pública, nós temos um defensor público responsável por acompanhar a situação processual e fiscalizar também a situação de dignidade da pessoa humana desses reeducandos dentro do sistema prisional. Aqui em Mato Grosso, nós temos uma vantagem, que nós temos um núcleo especializado, que é o chamado NEP, Núcleo Especializado de Execução Penal, que atua aqui na capital, mas ele faz uma simbiose com os demais colegas do interior, porque é uma atuação especializada, destacada. E agora, com a implantação do Sistema Unificado de Execução Penal, que é um projeto do CNJ, que o Tribunal de Justiça está implantando aqui no estado de Mato Grosso, a atuação nessa área vai ser muito mais destacada ainda, em termos de fiscalização, acompanhamento da celeridade do processo e das condições de cumprimento da pena. E no caso dos presos provisórios, que, diga-se de passagem, é um dos problemas sérios do país, os presos provisórios são aqueles responsáveis hoje pela superlotação do sistema prisional brasileiro. Quem diz isso é o CNJ. E o senhor fala em superlotação, nós temos hoje aqui em Mato Grosso cerca de 12 mil detentos hoje. Perfeito. Né? E as nossas penitenciárias, além de estarem abarrotadas de pessoas em condições precaríssimas, né? Como que vocês estão agindo? A Defensoria Pública tem cobrado a implantação dos chamados Conselhos da Comunidade, atuado em parceria com o Poder Judiciário. Hoje nós integramos o chamado Grupo de Monitoramento e Fiscalização das Atividades Prisionais, que é o GMF, um órgão ligado ao Poder Judiciário, que presta contas ao DMF, que é o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do CNJ em Brasília. E nessa atividade integrada, plural, entre Defensoria e Poder Judiciário, nós temos a possibilidade de discutir políticas e buscar o aperfeiçoamento. Tanto é que o desembargador Orlando Perry, que preside esse grupo de monitoramento, ele tem feito reuniões com o governador Mauro Mendes e levando as reivindicações do GMF, ou seja, dos atores do sistema, ao estado de Mato Grosso, evidentemente buscando ofertar as possibilidades e alternativas de aperfeiçoamento. Dentre elas, a implantação até de uma unidade de semiaberto que Mato Grosso ainda não tem. Esse modelo que hoje nós estamos vendo aqui no estado e no Brasil, ele transforma, ele muda a história da vida desses detentos, ele de alguma maneira contribui para a recuperação? Apesar dos esforços dos servidores, e aqui eu tenho que deixar registrado a Justiça em relação à dedicação de servidores penitenciários e de todo um aparato de servidores de equipe multidisciplinar envolvidas na recuperação, nós sabemos que não. Infelizmente, os índices de reincidência são altos ainda, elevados. Nós deveríamos estar buscando índices de reincidência em patamares mínimos. E no Brasil, esse índice de reincidência no sistema atual chega à casa dos 70%. As medidas chamadas alternativas penais têm mostrado que, quando aplicadas e fiscalizadas efetivamente, como é o caso da tornozeleira eletrônica, esses índices podem reduzir no patamar de 10%, de 10% a 20%. Acontece que tem que ter fiscalização, senão o sistema acaba sendo distorcido. O que não está acontecendo hoje, doutor. Infelizmente, nós não temos
uma estrutura condizente com a necessidade e a importância da utilização dessa ferramenta. Há necessidade de ter investimento, enxergar o sistema prisional não como um gasto, mas um investimento. Porque se nós não quebrarmos esse ciclo de dependência, de reinserção ao mundo do crime, nós vamos continuar enxugando gelo. O sistema criminal e o sistema prisional brasileiro ainda é atrasado em relação a essa perspectiva. Nós temos que trabalhar com a meta de reduzir essa dependência do mundo do crime. Quebrando isso de que forma? Promovendo políticas de inclusão social. E aqui eu devo citar que Mato Grosso já tem, por exemplo, através da Fundação Nova Chance, um exemplo fantástico de reinserção dos reeducandos em situação de produtividade e aprendizagem. Nós temos aqui hoje uma perspectiva de termos um percentual em torno de 30% a 40% de reeducandos estudando e trabalhando. Isso já é um avanço significativo. A Fundação Nova Chance estava vinculada antigamente à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, hoje ela está vinculada à Secretaria de Segurança Pública. E ela promove essa ponte, essa transição entre o reeducando dentro do sistema para a vida da sociedade aqui fora, através da qualificação e inserção no mercado de trabalho. Como tem sido a participação da Defensoria Pública, doutor Márcio Doreleu, nas discussões das mudanças dessa lei, do Código Penal, o sancionamento já de algumas leis, inclusive, aí, modificando aí esse sistema? Como tem sido essa participação? Veja, Agnello, hoje, popularmente, no senso comum, as pessoas afirmam muito que no Brasil há muita impunidade. Mas se nós analisarmos números e dados estatísticos, o Brasil hoje já é o terceiro país que mais encarcera no mundo. Nós só perdemos para Estados Unidos, China e ultrapassamos a Rússia. Estados Unidos tem 2.200.000 presos. A China já está com 1.700.000. O Brasil já está com mais de 700.000 presos. Ganhamos da Rússia, que está com 600.000 pessoas em situação de privação de liberdade. Isso quer dizer que é uma falácia afirmar que é o país da impunidade. O que nós temos, infelizmente, é um sistema, às vezes, seletivo, porque a grande massa carcerária é de pessoas consideradas vulneráveis, pobres na forma da lei. Mais de 80%, se você verificar o índice de escolaridade dessas pessoas, a grande maioria não tem nem o ensino fundamental. Então, e a gente percebe que a criminalidade ela não ocorre só na massa de pessoas carentes. Existe a Operação Lava Jato e outras operações têm demonstrado... Está instalado em todos os setores da sociedade. Em todos os setores da sociedade, em todos os níveis. E é importante que a imperatividade da lei ocorra para todos, indistintamente. E que propicie para condições de dignidade para que a pessoa possa, se ela errar, cumprir a sua pena com dignidade e buscar a perspectiva de uma reeducação para a reinserção social. A Defensoria tem colaborado nesse sentido, promovendo a fiscalização e a cobrança, inclusive dos demais atores, para que nós tenhamos um processo mais célere, mais rápido. Aliás, essa foi uma pauta bastante discutida e foi tema, obviamente, que lhe colocou na frente da Corregedoria Geral. Inclusive, na semana passada, vocês tiveram um evento muito importante, onde se discutiu amplamente isso. Falou-se, inclusive, num trabalho de inteligência para poder, obviamente, melhorar todo esse trânsito. A Defensoria em Mato Grosso ela está fazendo história em relação às defensorias públicas brasileiras, que ela percebeu a necessidade de implantar uma unidade de inteligência e segurança institucional. Para quê? Esclarecer para o nosso público que inteligência é uma atividade permanente de Estado voltada a produzir conhecimento para subsidiar, assessorar os tomadores de decisão, ou seja, as autoridades ligadas ao sistema que vão decidir. Então, em toda política pública, você tem que ter elementos e dados qualificados, produzidos de forma a assegurar tranquilidade na hora de tomar a decisão. Nós nos deparamos, Agnello, com a atividade de inteligência enquanto secretário de Justiça e ao retornarmos para a nossa instituição percebemos a necessidade de também integrarmos a chamada comunidade de inteligência. E essa rede, ela tem, o principal objetivo dela é melhorar a política pública para a própria sociedade e proteger a população, salvaguardar os interesses da sociedade. E nós discutimos isso. Quais os novos desafios, as novas perspectivas que a Defensoria Pública tem que enfrentar numa sociedade de riscos como nós temos atualmente, com criminalidade organizada, de massa. Quando eu comecei a atuar enquanto defensor público, não existia facção criminosa. E hoje o que se vê é um negócio assustador. Né? Eu quero aproveitar a sua vinda aqui, nosso tempo já está praticamente esgotado. O senhor disse logo no início a respeito de que uma das grandes missões da Defensoria Pública é cuidar das pessoas em condições vulneráveis. Eu quero tomar a liberdade, doutor Márcio, de mostrar ao senhor um caso. Minutos atrás, eu não vou perder essa chance.
de uma família, o caso da dona Luzia. Eles são moradores aqui da região do Bela Vista, ali em frente do Parque da Família, próximo ao Shopping Pantanal, onde a situação deles é de total vulnerabilidade. Ela é muito doente, precisa de medicamentos, alimentação, moradia, enfim. Tem as imagens aí? Coloca para mim, por gentileza. Juntamente com o seu esposo, esse senhor aí, eles estão morando num lugar e que corre o risco de serem despejados a qualquer momento porque não tem condições de pagar. Precisam de uma assistência em todas as áreas, doutor. Como que a Defensoria Pública pode atuar em casos como esse daí, por exemplo? A Defensoria Pública está à disposição dessa e de todas as famílias de pessoas que se encontram em alguma dificuldade, porque é missão institucional da Defensoria Pública promover a afirmação dos chamados direitos humanos. E aqui é bom dizer, quando falamos de direitos humanos, esclarecer para a sociedade que é direito de todos nós, direito ao acesso a uma política pública, a uma educação, acesso à saúde, a medicamentos, a uma oportunidade de emprego. Toda situação que propicie dignidade para essa pessoa enquanto cidadão dotado de direitos no Estado chamado democrático de direitos. Então a Defensoria está à disposição. Essa família pode nos procurar ali no edifício América Business, inclusive é próximo dessa residência deles aqui. O edifício América Business fica na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, chamada Avenida do CPA, ali na esquina que vai para o bairro Terra Nova. Sim. Nós temos um núcleo especializado em defesa da saúde e nesse local eles poderão encontrar encaminhamentos para outros tipos de assistência, inclusive assistência no âmbito social, previdenciária, se for o caso também, benefícios assistenciais. A Defensoria Pública se coloca à disposição. Doutor Márcio Dorileu, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. Nós entrevistamos o Corregedor-Geral da Defensoria Pública de Mato Grosso. Muito agradecido. Eu espero muito que a Defensoria também ajude essa família aí, doutor. Será um prazer, como é um prazer poder contribuir para ajudar pessoas e principalmente as que mais precisam. Conte conosco. Um grande abraço, muito bom tê-lo aqui conosco.